Uma notícia triste, ela disse que vai demorar o teu namorado ainda. Já ouvi. Viu só o finzinho? Foi só que ele me mandou. Droga, Julião. Boa noite. Fazer uma pizza que a gente quer. Boa noite, tudo certo? Tudo. Só tá nós dois? Por enquanto, sim. Hoje eu vou fazer a encerração. Beleza. E a Lia vai fazer a abertura? A abrição. Agora, dessa vez, aqui, cá pra nós, dessa vez eu escrevi o Pai Nosso para mim não esquecer. Aquele dia eu esqueci, né? Ai. No mais, tudo certinho? Tá. Tem 2 dias, como da história, 2 dias de cão, mas está sobrevivendo. Hoje eu tô cansado também. Bah, parece que o dia morreu. É muito calor, eu acho. Também. Olá, Sara. Oi, Sara. Saudade. Saudade. Como é que tá aí na casa de campo? Tudo certo, tudo tranquilo. Só estamos nós três? Por Por enquanto, sim. Tá melhor, Michele? Um pouco, sim. Mas olha, pensa numa senhora. Nos últimos 2 dias, ela disse que a gente precisa achar alguém para desmanchar os trabalhos, que fizeram alguma coisa para nós. Disse, olha. Bom, pelo menos ela, se ela acha que fizeram, quem sabe junto, ela resolve fazer umas orações, convida ela para rezar. Fazer uma oração ali junto, quem sabe? Dá para pensar. Eu até ia pedir para te fazer a radiação do lugar do Renato, daí eu disse, olha, pelo que a Michelle, ele queria pedir que eu pedisse para ti, né? Uhum. Eu disse, pelo que eu tô vendo a Michelle, é melhor deixar ela quieta. Não. A Nilva tá entrando. E ela, além de tudo, ela enlouquece todo mundo. E aí depois a coisa se resolve. Mas primeiro ela deixa todo mundo doido. Boa noite, Nilva. Boa noite. Tá conectando o áudio. Boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo, tá com saudade de você. Não, eu também, né? Eu acho que fiquei umas 3 semanas sem aparecer, senti falta, mas não deu. É na hora de programar uma caminhada. Pois então, tá na hora da gente fazer uma caminhada e botar o assunto em dia, né? Tu está em Araranguá? Tô em Araranguá agora. Vamos ver bom. se, quem sabe, essa semana a gente se encontra. Quem Vamos sabe ver se dá certo. Amanhã nós temos encontro, dona Nilva, à tarde. Pois é. Eu Às não 3. sei se... eu sei. Amanhã é com a Jéssica ou é com... Já nem me lembro. Com a Jéssica, das 3 às 4h30. Quero ver se eu consigo. Eu tô com a neta aqui a semana toda. Ah, casa cheia. Vão ficar, mas eu não sei se eu consigo me conectar, entrar. Então tá. Que calor, né, gente? Que dia, né? Aham. Meu Deus. Né? Nós fomos vindo da praia agora à tardezinha, estava chuviscando na praia.
na praia. Eu fui de tarde lá, mas estava mais quente lá que aqui. Aqui ainda tinha uma brisa quando eu cheguei, mas lá não tinha nada de vento. Quando nós fomos, era 3h30. Ah, tá, não, nós Até as fomos, 3. era 5h30, 6 horas. Já estava dando um chuvisquinho. Não, aqui estava uma cerração terrível agora, né? Antes de escurecer, assim, eu acho, parece que ia dar um temporal. Não se enxergava nada lá para o Meleiro, para aquele lado de lá. É uma Bastante chuvinha cerração. boa. Não, para dar uma refrescada. Mas chove, Uhum. né? Acho que essa noite já chove mesmo. A Michelle apareceu. Tá tão bonita agora sem o óculos que nem quer aparecer. A cara de cansada tá ótima. E os machucados do estresse. Te acertou bem no teu olho? A tua visão ficou boa? Sim, tá. Ela vai equilibrando ao longo do tempo, né? Segundo o médico, leva até 90 dias. 90 dias para ficar 100%. Ah, então que bom. Daqui a pouco tá enxergando mais do que precisa. Tudo que eu preciso. Eu já botei a gravar lá no computador, hoje eu vou escutar no celular no escuro. Já está gravando, mas depois nós limpamos as conversas. Luiz e a Lia estão entrando. Boa noite, turma. Boa noite. Boa Quanto noite. tempo? Aí, galera. De ontem. Boa noite bem? para atacado. Certinho. Uma Tá melhor, tarrafada de boa noite. Padilha? Padilha tá melhor? Boa noite. Tá bom. Ô, Lia, quanto tempo, Lia? Oi, bem? Gente, tudo bom? Dá de ouvir? Ah, sim. Tranquilo. Tá, joia. Então, olha, eu tô vendo a Michelle duplicata aqui, tem duas Michelle. Espera só um pouquinho, João. E o nosso palestrante já mandou algum sinal? Tá tudo bem? Daqui a pouco tá entrando, certo? Tá no trânsito. Ali na coloninha, ali tá perto da Big Bowl. Tá certo. Mandei uma foto do grupo ontem para matar saudade. Como é que foi? Pois então, na casa. Como é que foi? Foi bom, só que a gente escutou. Pois mas estava muito quente. Não, sei. Nós abrimos mais cedo. Chegar mais cedo. Abrir a casa de tarde. Porque aquele nheque do ventilador aparecendo. Ainda bem que não ficou gravado assim para posteridade. A palestra já não dá para fazer isso, de lá. Gente, a palestra eu entendo assim, ó, que ainda é um bom tempo, vai continuar assim, né? A não ser que grupos maiores aí que tem mais espaço, né? O Horizonte de Luz, pequena, né? O Horizonte de Luz, ele faz lá um L, ele tem uma situação lá que não sei como é que está a disposição lá das cadeiras, mas eles voltaram com a palestra presencial. Vocês estão sabendo, né? Mas se nós manter o distanciamento ali, cabe 5, né? A nossa disposição ali é diferente, né? A sala deles é bem larga e depois faz um L, né? Então, acho que eles podem dar um espaçamento no banco, o pessoal senta assim mais distante um do outro. Né? 5 de novembro eu vou lá no Horizonte de Luz. Fazia tempo que não... Eu dar palestra lá no Arroio de Silva, no Horizonte de Luz. Na quinta-feira? Quinta-feira. Eu acho que é até melhor, olho no olho, assim, é bom. Saudade outra coisa, né? Saudade desse tempo aí,
Daqui a pouco volta. Não, vocês veem ali, por exemplo, olha, o Luz, Paz e Caridade, com aquele salão enorme, ainda não voltou, né? Eles poderiam colocar, assim, uma distância no banco de 1,5 m ou mais de um do outro. E aí o banco de trás não ficava na mesma linha, né? Ficava, tipo assim, desencontrado, né? E até... Tem bastante banco lá, então acho que até daria para ter voltado, né? Mas aí, quem somos nós, né? Assim, é a decisão deles lá, né? É a casa que teria maiores condições de retornar em Araranguá. Eu acho que seria a Luz, Paz e Caridade. O espaço né? Um bom espaço. Mas a gente pode falar nada. Lá em Criciúma também tem casas também grandes lá que também não voltaram, né? É que também a maioria do pessoal também ali é mais da nossa cidade, assim, mais passou dos 55, 60, né? Aí, idade, a melhor idade. A melhor idade. Mas às vezes uma casa tipo o Horizonte Luz, que até não tem muita gente que vai assistir, de certa forma eles conseguem conciliar. É mais fácil então uma casa daquele porte voltar do que alguma casa muito grande aí. Porque assim, num centro muito grande assim, né, fica até difícil. Opa, agora lotou, não pode entrar mais, né? E aí a pessoa veio de longe para assistir uma palestra presencial e depois como é que tem de quem pode entrar, quem não entra, né? Então essas centros de cidades pequenas assim, normalmente... Opa, chegando então nosso palestrante, gente, ali ó, vamos recepcioná-lo ali. Boa noite, Júlio. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos começar o trabalho? Já está na hora. Vamos assim, a gente já estamos gravando. A gente tem que dar uma respirada para depois acho que a Lia vai fazer ali a parte inicial, né? Não sei se é com música ou sem música que estão preparando ali, então eu vou desligar o meu microfone aqui agora no momento. Bem, o som tá bom, né? Bom, pessoal, com o pensamento ao alto, vamos pedir aos nossos irmãos de luz que nos instruam hoje bastante para que possamos tirar bastante proveito da palestra. Que possamos levar para os nossos lares e aos lares das outras pessoas que a gente terá contato durante a semana, essas palavras e esse momento de paz. Nós temos o nosso irmão Júlio Gomes Marques, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, que é de Torres, do Rio Grande do Sul, que irá nos brindar com a palestra da noite de hoje. Júlio, fique à vontade, tá? Vamos esperar para ouvi-lo. Obrigada, que assim seja. Ok, muito obrigado, Lili. Eu gostaria de saber mais ou menos o tempo, né? Que eu fiquei com dúvida com relação ao tempo para a exposição. Até 8h30, mais ou menos, né? 8, 8h30 que a gente faz. Tá, eu tenho talvez 30 minutos. Uns 30 minutos aproximadamente, Isso. né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá bom, então. Então tá, meus irmãos e irmãs, é uma alegria estar junto com vocês, né? Nós estamos aqui vivendo essa nova realidade, que são trazer o estudo, né? Não na casa espírita, nas palestras, que é tão aconchegante, né? A gente é tão bem recebido aí nessa casa maravilhosa e a gente sente tanta falta, né? Mas nós sabemos que quando nós nos propomos a nos reunirmos para estudarmos os ensinamentos do Cristo, o plano espiritual, né, está junto com a gente, realizando um trabalho em dimensões muito maiores do que aquela que a gente presencia fisicamente na casa espírita, né?
E é sempre bom poder participar desse processo, dessas atividades. É por misericórdia divina, né, que nós temos a oportunidade de estudar e de falar um pouquinho a respeito da doutrina, baseada toda ela nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Bom, gente, eu separei como tema, né, algo que fale a respeito da dor e da vida, né? Então, por que esse tema? Né? Eu sempre coloco assim, quando eu sou convidado a fazer uma palestra, que por ser psicólogo, talvez, né, por atender e também buscar o processo terapêutico assim como um instrumento para me ajudar no meu aprimoramento, na minha evolução, eu percebo que muitas escolhas que a gente faz na vida, que a gente pensa que está sendo motivado por alguma coisa do mundo concreto, do mundo consciente, na verdade, aquilo vem por uma motivação que a gente não sabe realmente qual é. O que eu quero dizer com isso? Quando eu sou convidado para dar uma palestra, me perguntam qual é o tema. Eu fico, são tantas coisas, né? Tem tantas coisas para se abordar a respeito das lições de Jesus e da colaboração do Kardec para o entendimento da doutrina, mas eu vou lá, escolho um título e digo, eu quero falar sobre isso em função do nosso momento atual. Vou falar sobre a dor. E vamos falar sobre a vida. Bom, isso foi uma ideia, parece muito consciente do Júlio, né? Mas o que eu percebo ao longo dos anos é que quando eu escolho um tema, há uma motivação inconsciente dentro de mim pedindo isso, uma reflexão a respeito disso. Ou seja, a gente parte que é uma necessidade também do palestrante. Talvez muito mais minha, né? Muito embora o evangelho é bom para todo mundo e fala sempre daquilo que a gente precisa, mas eu costumo dizer então que eu escolho palestras motivado por questões, por momento em que eu estou vivendo. Quer eu tenha consciência disso ou não. Tá? Só um instantinho, eu queria ver contigo. A gente tem mantido um padrão. Você está com o celular? Você está com o celular? Não. Estou com o celular. Não, é porque as nossas, elas estão sendo gravadas, elas vão para o YouTube. Então, seria, se tu virasse, é difícil tu virar e ficar... Né? Não. Isso, inclinar ela? Assim, igual, porque ela vai aparecer de lado. Okay. Então, seria só isso. Desculpa, você pode continuar, mas é isso. De forma alguma. Agradeço, de forma então. alguma, ok. Não, que é isso. Vamos em frente. Então, fazendo essa pequena introdução, né, a motivação é essa, é interior, né? Então, a gente vamos fazer aqui pequenas reflexões a respeito da dor, né, da vida, mas com certeza nós temos já o entendimento de que a gente precisa aprofundar, né, esse conhecimento nos estudos no nosso lar, na leitura ou na casa espírita, tá certo, meus irmãos e irmãs? Então tá. Então vamos começar por aquele trechinho do Evangelho que nos fala justamente, né, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Então lá tem justiça das aflições. Até antes, né, disso tem aquelas duas parábolas, né? Duas anotações de Mateus e de Lucas a respeito desse tema. Eles anotaram o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Então aqui é Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados.
Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Bom, justiça das aflições. E aqui entra o benefício do conhecimento da doutrina espírita nas nossas vidas, né? O espiritismo, ele quando surge, ele não surge com o propósito de se fundar uma nova religião, né? O que os espíritos vieram fazer, junto com a contribuição do Kardec, toda aquela equipe que foi selecionada para realizar a codificação, trazer a terceira revelação, né? Que é resgatar a pureza doutrinária dos ensinamentos de Jesus e revelar ainda mais. Então, o Espiritismo vem com o propósito de ampliar o conhecimento da humanidade a respeito de Deus, das leis de Deus, da vida, das relações, da existência da vida espiritual e das relações da vida espiritual com o mundo físico, né? Então, nós podemos dizer que estudar o Evangelho, estudar a doutrina, nós estamos estudando a ciência que nos liga a Deus. Então, olha aqui já neste capítulo o benefício que traz, né, para a melhor compreensão ou para uma compreensão mais precisa dos ensinamentos de Jesus. Diz lá no item 3, então, que é o justiça das aflições. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam contrassenso. Mais ainda, seria um engodo, mesmo com essa certeza. Dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom, justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, é evidente
para nós, que aqui estamos estudando a doutrina, de que foi preciso um tempo e um processo de amadurecimento da humanidade para que Jesus pudesse trazer esses conhecimentos. Então, a gente não pode pensar numa religião com conceitos ou com um olhar, uma perspectiva de um mundo da qual nós vivíamos há 1000, 2000 anos atrás. A sociedade evoluiu, o conhecimento científico evoluiu e, consequentemente, o conhecimento religioso também. Ora, hoje nós percebemos, entendemos, né, melhor essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, e nós sabemos que a dor que se estabelece durante a nossa experiência, durante a nossa caminhada, ela vem atender a essa justiça que é perfeita e que é amorosa. Bom, então, nós entendemos que se Deus é justo, a causa para estarmos vivendo essa dor também é justa. Se nós não encontramos na encarnação atual motivo, experiências para justificar a dor que eu estou sofrendo hoje, então, certamente, ela vem de uma experiência anterior a essa encarnação. Então, hoje está ao alcance de nós, e com até a contribuição da ciência, né? Como lembra o Chico, a religião abre o caminho, a picada, né? Com a picareta, né? Abre a estrada. Aí vem a ciência e asfalta, né? Então, ao longo dos anos, nós tínhamos inúmeras experiências das manifestações espirituais, né? Kardec vem fazer, num momento muito especial do pensamento humano na Europa, né? Quando Kardec vem realizar essa missão da codificação, nós tínhamos um movimento extremamente positivista, materialista, né? Nós tínhamos um movimento religioso avesso ao pensamento científico e encontrávamos na sociedade já pessoas que não se identificavam nem com nenhuma dessas correntes. Então começou um movimento do pensamento religioso filosófico, né? Então, os homens começaram a se debruçar, a pensar a religião, mas de uma maneira racional. E se formou lá um grande movimento, muitos adeptos dessa corrente de pensamento. E quando Kardec chega, ele pega justamente esse momento, né? Em que as pessoas estão procurando, já estavam buscando, trabalhando nesse sentido, né? Que é um pensamento religioso racional, digamos assim, científico. Então, Kardec chega nessa hora para pegar essas manifestações espirituais que pipocaram intensamente pelo mundo todo e já alimentado por esse grupo de pensadores, né, de pessoas da sociedade que buscavam essa corrente de uma religiosidade racional, ele vai, então, ali poder trabalhar melhor a codificação, né? Então, a gente sabe que a dor ela se estabelece na nossa vida, grande parte até, porque nós sabemos que nós temos, lá no Evangelho mesmo, né, no item 4, vai falar sobre as causas atuais das aflições. Então, nós sabemos que há duas fontes para o nosso sofrimento, para a nossa dor. Uma que vem de quando tu não encontra razões nessa vida para estar sofrendo tanto, ela tem como origem experiências infelizes que nós vivemos no passado.
tá? E no Evangelho também. E aí a outra corrente é aquela das causas atuais. Muita do sofrimento que a gente passa na vida é já por opção infeliz. A gente vê o quanto ela combina com aquela pessoa, com aquela personalidade, com os gostos que aquela pessoa alimenta, com o tipo de vida que leva. Então, ela, por optar viver daquela forma, ela vem os efeitos já, o resgate imediato, né, das escolhas infelizes que está fazendo. Então, nós percebemos que todos aqueles que, de certa forma, buscam o pensamento religioso, eles, nesse movimento e nessa busca, vão fortalecendo a sua fé. Como diz aqui, quando eu tenho fé no futuro, de que a vida continua, de que eu posso ser mais feliz amanhã, eu posso adquirir paciência. Mas se eu não tenho compreensão de que tudo que está me acontecendo, ou parte do que está me acontecendo, ou daqueles resgates, aquelas provas que são programadas antes da minha encarnação, né, que chegam intensas, e nós não encontramos justificativa na experiência atual, né, nós, se não tivermos já o entendimento de que somos espíritos, que a encarnação é simplesmente uma pequena etapa da nossa vida, porque a vida é uma só, porque o espírito não morre. Mas a encarnação é uma pequena etapa dessa vida que não tem fim, a nossa vida. Então, encarnar e desencarnar são etapas necessárias para o nosso programa evolutivo. Então, morrer é inevitável, desencarnar é uma necessidade, né? E nós sabemos que o desencarne também nos traz, de certa forma, dor, né? Principalmente para os entes queridos que ficam, ou para aquele espírito que está muito apegado ainda às coisas materiais, ou até mesmo apegado a uma pessoa, né? Então, nós sabemos que a ausência, perder alguém, como nós lemos no Evangelho, né? Perda de entes queridos, né? Essa perda não é aquela perda definitiva, não é aquela coisa do nunca mais eu vou ver, é aquela saudade que vai ficar, aquela necessidade nossa, muito humana ainda, de ter junto de nós aquele ente querido, né? Então, claro que a gente sofre, claro que dói perder um ente querido, né? O Chico Xavier, aliás, o Chico deixa lições para nós, assim, que uma do Chico que me marcou muito foi num encontro que o Chico teve com o espírito de uma envergadura superior à do Emmanuel, que veio visitar ele num momento de muita dor. Chico Xavier tinha sido abandonado por um companheiro, colaborador na obra espírita, e aquele irmão resolveu desertar a obra espírita naquele momento da vida, e Chico se vê sozinho no Rio de Janeiro, sem um tostão no bolso para voltar para casa. É muito linda essa passagem. Então, quando o Chico está ali sentado na soleira da porta, sozinho, extremamente triste, ele sente a presença desse espírito, a luz dele, né? Chico sente a presença e trava um diálogo mental com esse espírito de luz. O Chico conta ali para os amigos que aquele espírito, né, era realmente muito iluminado, muito evoluído. E aí esse espírito faz uma pergunta para o Chico, assim, começa o diálogo assim: Chico, Nosso Senhor quer saber se quando tu perdeu a tua mãezinha, quando tu tinha 5 anos de idade, tu teve mágoa do Senhor. E o Chico disse que não, que ele nunca teve mágoa do Senhor.
Aí o espírito lá continua interpelando o Chico, né? E vai perguntar: Chico, e quando tu perdeu aquela segunda mãe, né? Que era para ti toda uma nova esperança de uma vida melhor, tu teve mágoa do Senhor? Não, eu não tive. E ele vai perguntando. Então o Chico fala que esse espírito, é uma passagem muito bonita, ele vai pontuar os momentos mais difíceis da vida do Chico. Tá? Mas um dos momentos que me marcou, tudo é lindo, eu já li esse texto, essa passagem com Chico Xavier várias vezes. Nas primeiras eu chorava muito, hoje eu ainda choro, né? Nas primeiras eu chorava muito, tamanha beleza, né? E eu estava lendo muitos casos do Chico Xavier na época, então a gente vai tomando noção da bondade, da superioridade desse irmão, né? Da linda missão que ele veio exercer aqui na Terra. E aí quando a gente vê o ser humano Chico, porque a gente fala muito do Chico médium, né? E a gente tem uma ideia de que esses médiums são seres superiores, né? A minha experiência vai mostrando que superior mesmo de médium que a gente conheceu é o Chico, né? Por aqui, assim, contemporâneo a nós. A gente ainda vê os casos de Bezerra de Menezes, que são maravilhosos, Meimei e tantos outros. Mas o Chico, até pouco tempo, estava aqui conosco, né? Então, eu lendo essa história e lembrando um pouco, sabendo assim de mais casos da vida do Chico, me sensibilizava muito, chorava muito. Mas o que me tocou mais foi quando ele perguntou assim: e quando o pai retirou o teu irmão, que eu sempre confundo o nome, se é o José ou Jorge, era um irmão parceiro do Chico dos primeiros anos de trabalho dele na casinha espírita que eles abriram em Uberaba, não, em Pedro Leopoldo, né? Então ele era o braço direito do Chico, era o início, né, dos trabalhos, esse irmão. E esse irmão desencarna. Então esse espírito pergunta: e quando, né, Deus levou o teu irmão, que era o teu braço direito, nos primeiros anos da tua dedicação na seara de Jesus, não teve mágoa do Senhor? A resposta do Chico me pega profundamente. Aqui entra o homem Chico, não o espírita que a gente já coloca num altar de superioridade e luminosidade, que sem dúvida ele tem, mas da qual ele nunca quis ocupar esse lugar, né? Ele é, mas ele nunca quis demonstrar isso, né? Ele diz assim: eu chorei, olha, referente à pergunta com relação ao irmão, eu chorei muito e ainda choro, mas não tenho mágoa do Senhor. Então nós podemos aqui mesmo, com todo o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos dá, com relação à anterioridade das nossas experiências, partindo desta encarnação. Nós já reencarnamos e desencarnamos muitas e muitas e muitas vezes, né? Se nós estudarmos a obra Espírita, o livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós já habitamos diferentes mundos, né? Que agora estamos aqui matriculados na Terra em função da nossa condição evolutiva, que nós já sabemos que é um mundo de provas e expiações e que predomina nesse mundo a dor, o sofrimento, né? Então, em função da nossa condição, a Terra vai evoluir, né, como um mundo mais feliz à medida que a humanidade for evoluindo. Então, a obra de Jesus aqui na Terra, já que ele é o guia espiritual da Terra, iniciou, ele participa da formação deste mundo. Toda a vida aqui que habita está regida pelo nosso guia, né? O nosso protetor e mentor, que é Jesus. Então, ele nos conhece muito bem e nos ama, né? Então, nós sabemos dessa multiplicidade de experiências até nós chegar na condição hominal
a gente já transitou pelo mineral, vegetal, animal e chegamos onde chegamos. E estamos engatinhando ainda em termos de evolução. Esses dias o Haroldo Dutra Dias, eu acho que se referindo a outro colaborador espírita, disse que quando nós não precisarmos mais reencarnar na Terra, aí nós vamos começar a compreender o que é Deus e a sua justiça, né? Puxa vida, né? Então, a gente já se deslumbra com a beleza, até onde a nossa visão e a nossa compreensão alcança, a gente já se deslumbra com a beleza, né, da obra. E como nós percebemos o amor, né, nessa lei, que é a própria manifestação de Deus na sua criação, né? A lei justa e amorosa, a lei perfeita do Criador, né? Então a dor bate como um efeito das escolhas infelizes que a gente faz. Infelizes em função da condição evolutiva que nos encontramos. A gente ainda erra muito, né? Até porque não sabe qual talvez a melhor opção, ou por fragilidade, né? Num diálogo no livro Boa Nova de Jesus com Tiago, né? Vai dizer que o homem, Jesus falando já, o homem é mais frágil do que perverso, né? Então nós erramos mais em função da nossa fragilidade. E o quanto isso está estampado em toda a obra, né, de Jesus, né? Porque todos os discípulos lá do Cristo que a gente olha assim, foram espíritos dedicados e se Jesus selecionou eles para, com eles, implantar o reino de Deus, né, dar início a essa obra de implantar o reino de Deus nos nossos corações, ele sabia com quem ele estava contando, né? Mas todos eles mostraram lá sua fragilidade humana, né? Pedro vai negar o Cristo 3 vezes, né? O Pedro tinha uma certa... Ele acreditava que ele era mais fiel a Jesus do que os outros, né? E no fim foi negar o Cristo 3 vezes. O próprio Judas, né? Que ele ainda está entendendo como um reino físico, material, né? Jesus comandando politicamente o mundo e ele querendo fazer parte desse ministério, né? Então ele não entende ainda a proposta de Jesus com toda a clareza e mostra então assim um desejo de participar, né? Vamos dizer assim, nós hoje querendo um cargo político, né? Para fazer alguma coisa de bom, né? Então, engano nosso, né? Quando a gente sabe que em todos os setores da vida nós podemos e devemos ser um colaborador de Jesus, né? O fiel trabalhador do Cristo. Nós não precisamos cargo para isso, né? Até a orientação que a gente tem, né? Não misturar religião com política, né? Tão difícil isso, né? Não misturar religião com política. Acho que a gente pode ter nosso posicionamento político, beleza. Lá fora, aqui dentro da casa, o nosso compromisso é com Jesus e instituições criadas por seres imperfeitos, como nós humanos, não podem ser instituições perfeitas, né? Então, a humanidade imperfeita se revolta com a imperfeição das instituições que nós mesmos criamos, né? Agora, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da obra do Cristo, né? Da lei do Criador que o Cristo veio trazer para os homens, essa compreensão, aí sim, aí nós estamos falando de uma lei perfeita que vai nos ajudar no nosso aperfeiçoamento, na nossa caminhada. Então a dor se estabelece na nossa vida e olha
a capacidade, né, desse Criador e do seu imenso amor, ela só se estabelece no momento em que nós estamos em condições de experienciar, de viver aquele resgate, aquela experiência dolorosa. Nunca antes dessa condição. Nunca antes. Né? E Deus tem aí, na sua perfeição, a habilidade de estabelecer a dor no momento certo, na intensidade de que nós, como espíritos que já alguma coisa aprendemos com as experiências da vida, possamos dar conta ou retirar delas as lições que nos são necessárias. Então, como um bom educador, vem o ensinamento no momento mais adequado para o meu amadurecimento, para a minha compreensão. Então, sofremos? Sim, sofremos. Choramos? Sim. Mas isso não significa que neste mundo de provas e expiações não possamos ter as nossas experiências que nos trazem alegria e possam contribuir na nossa caminhada, até nos levar a uma condição de felicidade relativa que o mundo físico aqui pode nos proporcionar, que a Terra pode nos proporcionar. Então vamos lá. Eu posso estar alegre porque é uma condição que vem de fora para dentro. Alguém faz alguma coisa que me deixa alegre, mas sendo muito infeliz. Então, digamos, você fica muito alegre com o nascimento, quando um espírito vem ao mundo e nasce na tua família. Tu pode ficar alegre com a chegada da criança, mas ela não tira aquela tristeza, né? Aquela condição infeliz que tu carrega. Então, tu pode ficar feliz porque... E tem gente que faz, por exemplo, do esporte uma religião, né? Então, a gente conhece pessoas que, quando o time ganha, é a pessoa mais feliz do mundo. Alegre, não feliz, né? Uma pessoa muito alegre. Mas se o time perde, fica muito triste, né? Se deprime. Então a gente vê que alegrias a vida pode me trazer. Faz parte, elas passam. Tristeza também. Então eu posso estar alegre e ser muito infeliz, como eu posso estar muito triste e ser uma pessoa feliz. Casualmente, eu tenho uma experiência nesse sentido, casualmente, né? Tomado por preocupações da vida, dificuldades lá que estavam me acontecendo, eu, no meu corre-corre, nem sempre eu não vou diariamente na casa dos meus pais. Vou com uma certa frequência. Mas quando o bicho pega, tem horas que eu lembro assim, eu tenho lá no meu pai e na minha mãe, pessoas muito dedicadas ao bem, assim, com uma maturidade, que viveram mais, né? Essa encarnação já estão lá com 84 e 83 anos, muito lúcidos, muito cheios de vida, com uma certa jovialidade dentro deles, né? Que a doutrina nos dá. Então imagina, um casal que são pais de 6 filhos e muitos netos, quanta preocupação não tem, né? Quanta dificuldade, quantos momentos alegres e momentos tristes eles não vivem na vida, multiplicado pelo número da parentela, né? Bom, mas eu estava num momento muito difícil e cheguei para o meu pai assim na porta, ele já viu, porque o pai conhece a gente de longe, né? Me lembra também a parábola lá do bom samaritano, do filho pródigo, perdão, né? Que o filho se arrepende, foi embora de casa, deixou tudo para trás, vai viver a vida dele, egoisticamente, bota tudo fora, passa a viver pior que os porcos que ele alimenta no trabalho, no emprego que ele arrumou,
E um dia, então, ele consegue trabalhar aquele orgulho dele e resolve voltar para casa. Uma lição e tanto, né? A gente admitir que errou e depois querer voltar. Um gesto de humildade, talvez, né? Bom, e ele então foi lá. Foi. E chegou lá, o pai o reconheceu. Ele estava magro, muito desfigurado, mas o pai reconheceu ele de longe. Quando ele chegou lá na porteira da fazenda, o pai lá da porta da casa reconheceu o filho e já abriu os braços, né? Então, quando eu estava com essa dificuldade, eu penso, vou lá falar com meu pai. E aí ele viu a minha expressão de tristeza e disse, por que houve, meu filho? Olha, é um momento difícil. Aí ele começa, meu filho, nós moramos aqui no litoral, né? E a casinha dele, assim, até pouco tempo dava para ver assim o mar, a praia, né? E ele diz, meu filho, do outro lado desse oceano tem muita gente passando fome. Ele está se apontando para a África, né? Hoje a gente sabe, não precisa nem apontar para tão longe. Infelizmente, nós estamos com esse problema bem perto de nós. Mas o pai se referindo a milhares e milhares de pessoas que estavam passando por dificuldades, diz, não, pai, essa história eu já conheço, o pai sempre repete, querendo nos consolar de alguma forma. E eu disse, pai, eu sei, eu só estou querendo te dizer que hoje eu estou triste, mas eu sou uma pessoa muito feliz. E é incrível, isso é a doutrina que vai moldando na gente. As pessoas pensam que felicidade é ser alegre da primeira hora da manhã à noite, todos os dias do ano e da vida. E isso simplesmente é impossível. Então, a dor é esse instrumento que nos mostra, a gente sofre coisas, não sei se vocês já ouviram assim, olha, o que eu passei na vida, eu não quero nem para o inimigo. É interessante. Nós, na experiência difícil, tomamos consciência do quanto foi difícil. Ao ponto de não desejarmos isso para ninguém. Então, nós já vamos desenvolvendo uma consciência de que as nossas atitudes podem provocar uma dor imensa, tal qual aquela que a gente já viveu. Como nós não queremos mais isso para nós, nós também passamos a não desejar isso para ninguém. Porque enquanto a gente está desejando para os outros, estamos semeando esses espinhos no nosso caminho. Exemplo disso é quando nós sofremos uma agressão, quando alguém nos prejudica profundamente, e isso nos magoa, e a gente pode falar que a mágoa é o ódio coagulado dentro da gente, né? A gente pode, no primeiro momento, desenvolver um sentimento de vingança. A gente pode, no primeiro momento, desenvolver um sentimento de vingança. Mas, olha a justiça divina aqui. Eu posso, pessoalmente, lá cobrar a conta. Por quê? Porque a pessoa que me prejudicou, ela fez um mal tremendo para mim, ela tem um débito comigo. Eu posso ir lá cobrar. Mas se eu ficar alimentando aí esse desejo, eu vou vir junto a esta pessoa que me faz tanto mal. Eu vou estar preso a ela, ligado a ela. Quando nós conseguimos fazer o movimento do perdão, nós nos libertamos daquela pessoa. E a justiça divina vai fazer o ajuste. Eu não preciso ir lá cobrar. Né? E tem o benefício de eu não só me libertar daquele sentimento ruim, de eu não só parar com essa corrente de um ficar prejudicando o outro, né? De abrir o caminho para eu viver experiências mais felizes, e tudo aquilo que a gente fez de errado e não vieram cobrar da gente, a justiça divina vem e cobra. Com a cobrança, com a experiência e o desenvolvimento da nossa consciência. Então, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, acho que na 614,
a gente vai encontrar deixa eu lembrar aqui. Vai ter um questionamento onde os espíritos perguntam, né? Aonde está a lei de Deus, né? Então ele vai dizer assim: a justiça de Deus está na consciência dos homens. Bom, se ela está na nossa consciência, os espíritos perguntam, então para que a revelação? Para que toda a obra? Porque os homens esqueceram dela. Os espíritos vão responder. Então vem toda a revelação, né? Jesus, trazendo os evangelistas, toda essa, para recordar a humanidade aonde se encontra a justiça. Então nós tomamos consciência, está em nós isso. Isso é tão forte porque nós, nas nossas experiências, a gente tem a possibilidade de fazer uma escolha. Então a gente vai fazer uma escolha, muitas vezes já sabendo que ela está errada. Tem a consciência nos dizendo que a gente não deve fazer. E a gente vai lá e faz, né? No livro Há 2000 anos, Allan Kardec, o Públio Lentulus, num encontro com Jesus, Jesus convida ele a abrir mão daquele lugar da qual ele se orgulhava tanto, das ilusões do mundo físico, daquele poder político, né? Porque ele era um senador romano, ele julgava todos os processos. Então Jesus faz um convite, e olha que interessante, Emmanuel vai colocar ali naquela obra, que é o minuto ditoso. Jesus faz uma proposta para Kardec, abrir mão de todas aquelas ilusões do mundo transitório para seguir ele. Um minuto ditoso. Ele tinha que fazer a escolha. E naquele momento ele fez a pior. Na nossa vida nós nos deparamos sempre com isso. As dificuldades surgem. E aí a nossa consciência atuando, Deus atuando em nós. E a gente tem que fazer as escolhas. Agora, eu persevero no bem conforme o Evangelho, que é o nosso guia, né, para a felicidade, ou vem aquela questão, aquele impulso ainda primitivo e humano, e eu faço a escolha infeliz, né? Então, todas as experiências vão nos ampliando a consciência, o espírito vai amadurecendo e vai encontrando na dificuldade não pura e simplesmente a dor, mas a possibilidade da libertação, o crescimento interior. Nós vamos compreendendo o quanto perseverar no bem é uma das propostas que nos conduzirá à felicidade que a traça não come e que a ferrugem não corrói, né? Conforme Jesus se expressa. O Chico conta, o Adelino da Silveira vai contar um caso do Chico, do mendigo que estava sempre na fila do Chico, uma história linda, eu acho que grande parte de vocês devem conhecer. O Jorge era uma figura diferenciada ali, né, em Uberaba, e ele ficava sempre na fila, e quando chegava a vez desse mendigo na frente do Chico, a fila parava. E o Jorge tinha um detalhe, ele era um homem que cuidava lá dos sobrinhos, me parece que ele morava, era muito pobre, mas ele cuidava das crianças e parece que ele apanhava muito, porque ele sempre aparecia com alguns hematomas e ele tinha uma ferida no lábio dele que nunca cicatrizava. Se deixava um hálito muito ruim, aquela ferida, quando ele sorria, sangrava sempre. E quando ele chegava na frente do Chico, o Chico dava uma atenção muito especial para ele.
Adelino, o Bacelli e tantos outros nunca entenderam da onde que o Chico tirava tanta paciência para ficar conversando com o Jorge. E era uma figura folclórica, fazia todo mundo rir, mas as pessoas davam, às vezes, um refrigerante, um dinheirinho para o Jorge para se ver livre da presença dele, em função do odor que ele exalava. O Adelino conta que muitas vezes ele pensou em trazer uma camisa para o Jorge, ou ir na casa do Jorge levar para ele um calçado. O tempo foi passando, e o Adelino nunca foi lá visitar. E ele diz que ainda lembra a palavra de Paulo, dizendo para a gente não deixar para amanhã, né, aquele bem que a gente pode fazer hoje, porque talvez não dê mais tempo para fazer. E quando o Adelino foi perceber, o Jorge não estava mais indo lá buscar o Chico. E ele foi perguntar então para o Chico por onde ele andava. E o Chico Xavier vai dizer que o Jorge desencarnou sozinho, num barraco coberto com jornais, e numa situação muito, muito triste, assim, né? E o Chico então diz assim, mas adivinha quem é que veio buscar ele pessoalmente? E aí todo mundo parou e o Chico vai dizer Jesus. O Adelino, é até muito emocionante escutar ele, vocês encontram isso no YouTube, ele contando esse caso. O Adelino diz que nunca mais conseguiu esquecer o Jorge, sempre orando pelo Jorge. E em muitas palestras que ele foi, ele sentiu a presença do Jorge chegando para ajudar ele na palestra. Mas uma vez ele sonhou com o Jorge. E ele sempre usava uma expressão, senhor, né? E ele não sabia o que era, ele foi perguntar o que ele queria dizer com aquilo. E ele dizia, senhor, né? Que é ele se colocando sempre num lugar abaixo, como um servo, como pequeno. E o Adelino, contando essa história, chega no fim dela, vai dizer, fica sem voz, emocionado. E a gente vê que aquele homem, com toda a dor que ele carregava, toda a dor, não era pequena. Ele era e é um espírito muito feliz. E aí, nós que viemos aqui com essa bênção de Deus, poder ter contato com a doutrina dos espíritos, que temos consciência da presença de Deus em nossas vidas e que tudo que está acontecendo conosco e com este planeta e com o nosso país atendem a um programa superior, nós muitas vezes desanimamos. E não poderíamos. De posse desses conhecimentos, nós precisamos vencer os nossos inimigos maiores que residem dentro de nós. Precisamos desse autoconhecimento e investir o nosso tempo na obra do Senhor. Porque quando estamos trabalhando com Ele, e olhe que beleza, com todas as nossas limitações humanas, muito embora hoje eu posso dizer que eu tenho muito a agradecer, mas com todas as nossas limitações, Jesus nos convida a participar da construção desse mundo melhor, dar continuidade à sua obra. E a gente, quando está fazendo isso, sente uma alegria interior indescritível. Sabemos que não somos bons,
Mas toda vez que nos guiamos, as nossas ações, pensamentos e sentimentos, nas lições de Jesus, nós experimentamos os prelúdios das alegrias celestes. Nós voltamos muitas vezes para casa, depois de uma atividade beneficente, de um trabalho com a equipe, com o grupo espiritual, né? Com o plano espiritual, com os nossos amigos da Casinha Espírita, a gente volta para casa com a bateria recarregada. O problema na vida, o nosso, continua. Mas a nossa condição já é outra. Por isso, entendemos claramente que estar com Jesus faz com que as 50 arrobas fiquem mais leves. Então, queridos irmãos, que nós possamos olhar para a vida e ver o quanto ainda podemos fazer e colaborar com Jesus na transformação desse mundo. Como psicólogo, posso afirmar a todos que a maioria dos pacientes que batem nos nossos consultórios hoje sofrem de um problema que é comum em todo o planeta, porque trocamos artigos e pesquisas e percebemos que esse fenômeno está se dando no mundo todo, que as pessoas não encontram sentido para viver. Elas não têm problemas, às vezes. Elas estão bem alimentadas, confortavelmente nos seus lares, têm família e não encontram sentido para viver. As coisas são descartáveis, as relações são descartáveis e as pessoas estão descartando a encarnação por não encontrarem um sentido para viver. E a doutrina de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que ampliou nosso entendimento a respeito das leis de Deus, nos aponta todo um universo para ser percorrido, conhecido, para nos enriquecer como espíritos e nos trazer ainda mais felicidade do que já conseguimos ter hoje neste mundo aqui, que a gente sabe que é um mundo de grandes desafios. Vejam, os desafios são grandes, mas o amor de Deus é muito maior. Que possamos estar cada vez mais com Jesus e que possamos contribuir com Ele cada vez mais nessa obra maravilhosa, que é a obra do amor, da felicidade, da paz, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, queridos irmãos, pela oportunidade e que nós possamos, nos encontrar em breve. Estamos percebendo que a ciência e, enfim, a humanidade tem aprendido muito com essa experiência. Quero deixar uma sugestão também da minha colega Berenice Luconi, que ela diz que esse momento de pandemia não é um momento para a gente simplesmente ficar de quarentena, todo mundo assim mais em casa. Ela sugere hashtag Fique Dentro. Eu acho que é um momento de a gente parar um pouco com aquela nossa loucura, com a nossa distração e focar a nossa energia naquilo que realmente é mais importante. E o Evangelho, como o Manual da Felicidade, está sempre nos mostrando o que é mais importante nós experienciarmos e buscarmos nessa vida. Que Jesus abençoe a todos nós e muito obrigado pela oportunidade. Ok, Júlio, obrigado pelas tuas palavras, foram bem consoladoras, E a gente espera ter outras oportunidades como essa para a gente estar se vendo. A gente sabe que de repente vai longe ainda essa questão, talvez da questão de voltar presencial, Mas Sim. tem que ser aos pouquinhos, Mas realmente Sim. muito bacana, Então, acho que espero Sim. que todos acreditam que gostaram, Certo. E a gente vai... Tomar. Não, foi muito bom. E a gente vai torcer, então, para que as pessoas acordem para esse fique dentro mesmo, Fique inteirado, olhe para dentro de si também, Procure Perfeito. Não ficar sem objetivo na vida. É importante que a gente tenha um objetivo e a gente só vai entender isso se a gente pesquisar, procurar e não ficar
marasmo total, como alguns ficam aí esperando, aguardando as coisas acontecerem, senão que ela em si ela pode fazer alguma coisa. Cada um de nós pode fazer diferença. Obrigado pela tua presença. E acho que na sequência agora tem outra pessoa que vai fazer a parte final do encerramento. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Obrigado. Então, irmãos, através do amor de Deus misericordioso, os nossos pensamentos, nossos corações em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com o auxílio de nossos mentores espirituais, pedimos bênçãos aos nossos irmãos tão necessitados nesse momento que estão passando, que possam ser amparados e acolhidos na luz divina. Pedimos também o amparo a toda a nossa família, que tanto contribui para a nossa evolução espiritual. Aos nossos irmãos que estão na linha de frente dessa pandemia, aos irmãos internados em hospitais, orfanatos, casas de repouso, presídios, os moradores de rua, que todos tenham muita fé e perseverança para superarem as dificuldades. Que tenhamos sempre um olhar e principalmente atitudes de amor para com o nosso próximo. Pedimos à espiritualidade amiga para que nos ilumine e nos dê sabedoria para entender os desígnios das leis de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, uma boa semana e uma ótima reflexão depois dessas palavras do nosso amigo Gil. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite.